Pastor João, Gilson. Opa, meu querido. estou aqui. Alô? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, Pastor Gilson Brito. O Pastor Gilson Brito é lá, para aqueles que não conhecem, ele é orador da Voz da Profecia, né, pastor? Certo? Exatamente. E ele também trabalha na Novo Tempo. Um grande homem, um homem de Deus. O senhor é de Minas Gerais, né, pastor? Isso mesmo? Não, sou baiano, pastor, Baiano, de tá Vitória da boa. Conquista. Já trabalhei em Minas por 9 Acho, anos, carinho pelos mineiros, mas sou baiano de nascimento. olha. Então tá. Pastor Gilson, sinta-se em nossas casas, é uma alegria poder tê-lo novamente. O senhor é uma pessoa que sempre está atendendo o nosso convite através do Toninho, tá bom? E que Deus possa usá-lo mais uma vez, viu, meu querido? Sinta-se à vontade. Seja bem-vindo. Amém, pastor. Eu lhe agradeço também, amigo, pelo convite, pela oportunidade, ao senhor, ao Toninho. E é uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos de Vila Formosa e do distrito aí, né, de Vila Formosa, e quem sabe você de algum outro lugar aí, de São Paulo, do Brasil ou do mundo que está com a gente. É um prazer ter a companhia dos irmãos e participar desses dias especiais de nessas quartas-feiras, né, de oração e também de estudo da Bíblia, quando nessas quartas-feiras os irmãos têm estudado a respeito dos profetas menores. Eles são chamados de menores não porque sejam menos importantes, mas porque escreveram menos, né? São menos textos menores. Por isso que eles são chamados de profetas menores, mas também, é claro, foram grandes homens tremendamente usados por Deus. É um prazer estar com todos vocês. Eu sei que o momento é difícil, né? Na verdade, a gente já está há mais de um ano vivendo essa realidade tão dura, tão complicada, tão triste, não é? Todos os cultos que eu participo, especialmente cultos assim de oração, hoje não é diferente. Sempre aparecem pedidos relacionados a famílias que estão enlutadas, pessoas que estão internadas, entubadas, sofrendo com essa pandemia da Covid-19, além de tantos outros problemas. Temos realmente vivido dias difíceis, dias preocupantes, dias assustadores. E eu penso que mais do que em qualquer outro tempo, as palavras do apóstolo Pedro servem para a gente. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lancem sobre ele, ou seja, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro diz, olha, coloquem sobre o Senhor as ansiedades de vocês e creiam, Deus cuida de vocês. É verdade que às vezes Deus cuida da gente de uma maneira que a gente não compreende, né? Permite que pessoas queridas nossas morram, pelas quais a gente ora, intercede, clama pela cura, e Deus muitas vezes permite que morram. Então, muitas vezes a gente não entende como Deus cuida de nós, como Deus cuida da sua igreja, do seu povo. Às vezes é claro perceber essa manifestação, esse cuidar de Deus, mas às vezes não. Às vezes bate assim uma dúvida, não é? Nós somos perseguidos pela incredulidade. Mas, meus irmãos, eu imploro a vocês, em nome do Senhor Jesus, mesmo quando nós não entendermos as ações de Deus, ou aquilo que pareça para nós até omissões de Deus, que nós mantenhamos nossa confiança no Senhor. Nossa visão é curta, é limitada, além de imperfeita. Vale a pena confiar no Senhor, mesmo quando a gente não entende certas ações, ou, como já disse, aquilo que para nós parece, em nossa visão imperfeita, até omissões de Deus. Eu gosto de um pensamento curtinho que diz assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Em nome de Jesus, mantenhamos nossa confiança no Senhor. Um dia, irmãos, tudo será esclarecido. E nós veremos que em todo o tempo o Senhor esteve com cada um de nós
com as pessoas que nós amamos e que também amam a Deus. O Senhor sempre esteve com o seu povo para salvá-lo, para guiá-lo pelo melhor caminho. Um dia tudo será esclarecido. Um dia nós teremos todas as respostas para os questionamentos de hoje, que ficam sem respostas. Porque o Senhor é fiel e certamente Ele nos dará todas essas respostas e nós glorificaremos a Deus por toda a eternidade, pela compreensão que nós teremos que, de fato, Ele esteve conosco em todo o tempo, mesmo naquelas horas mais difíceis e que a gente não entendeu certas ações, ou como já disse, aquilo que para nós até pareça omissões de Deus. Deus abençoe vocês, mantenham firmes na fé. Bom, a nossa reflexão hoje é com base no profeta Jonas. E vocês sabem que sempre que eu falo de Jonas, eu lembro de uma historinha que uma vez ouvi. Não sei se você que está me ouvindo aí agora já, em algum momento, já ouviu essa história. É só uma historinha de um cristão e um ateu que estavam conversando. E houve um momento quando o ateu, o descrente, ele disse assim para o cristão: vocês acreditam em cada absurdo, cada história da carochinha? Eu não entendo como pessoas que parecem inteligentes como vocês são podem acreditar em tantos absurdos. E o cristão disse: mas o que você acha? Qual história que você acha tão absurda? E o ateu disse: por exemplo, a história de Jonas. Conhece a história de Jonas, não é? O cristão disse: claro, claro que eu conheço. Aí o ateu disse assim: como que você me explica que esse cara foi jogado no mar, foi engolido por um peixe e passou 3 dias no ventre do peixe e sobreviveu? Me explica como é que isso pode acontecer? Como que esse indivíduo sobreviveu? E o cristão disse assim: realmente eu não sei explicar, não. Mas eu acredito que isso aconteceu porque a Bíblia diz. Mas então me explica como que isso pode ter acontecido. O cristão disse: olha, como ele disse, eu não tenho explicação, não. Mas um dia eu vou saber, porque eu também tenho essa curiosidade. Um dia o cristão disse assim: no céu eu vou perguntar para Jonas, e eu tenho certeza que ele vai me explicar como é que foi essa aventura. Aí o ateu disse assim: você está por fora. Você nem conhece a história direito, pelo que eu estou vendo, porque esse Jonas foi desobediente a Deus. E como vocês dizem, os desobedientes não é para o céu, eles vão para o inferno. Aí o cristão disse assim: ué, nesse caso, então, você mesmo pergunta para ele lá, ué. Ué, você tira a sua dúvida com o próprio Jonas lá no inferno. Bom, mas como eu disse, isso é só uma historinha, tá? Não sei se isso realmente aconteceu, não. Mas eu creio na história de Jonas, porque as narrativas bíblicas são sérias e confiáveis. Nós temos inúmeras evidências e razões para crermos na seriedade da Santa Bíblia. Quando a Bíblia apresenta um fato como sendo real, literal, por mais que nos pareça absurdo, mas ele de fato aconteceu. E você me dirá: mas pastor, espera aí, é impossível um homem sobreviver no estômago de um peixe aí 3 dias? Nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus revelar o seu poder. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, por isso ele é Deus. Ok, mas vamos então abrir a Bíblia aqui em Jonas. Se você talvez até já está com sua Bíblia aberta aí, não é? Acompanhe a leitura. Livro de Jonas. Se você verificar aqui, você vai ver que o livro é pequenininho, tem só 4 capítulos. E eu gosto de pensar que esses 4 capítulos, eles revelam 4 movimentos diferentes de Jonas. No primeiro capítulo, Jonas está fugindo de Deus. No segundo capítulo, o movimento é de Jonas fugindo para Deus. Aí vem o terceiro capítulo, que é quando eu diria assim que Jonas está correndo com Deus, vivendo com Deus. E no último capítulo, no 4,
Jonas está correndo sem Deus, ou poderia dizer, correndo à frente de Deus. Quer ver? Vamos lá. Jonas capítulo 1, vou ler aqui os 3 primeiros versos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, o livro começa assim: Deus dando uma ordem ao profeta Jonas, e a ordem é clara: ora, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vai lá, Jonas, disse Deus para o seu profeta, vá a Nínive. Nínive era, naqueles dias, considerada uma grande cidade. Conforme está escrito aqui no livro de Jonas, tinha mais de 120 mil habitantes. Para aquela época, era uma grande cidade. Nínive era a capital da Assíria. E os assírios, eles eram inimigos clássicos do povo de Jonas, do povo de Israel. Os assírios, eles são conhecidos na história como um povo, além de muito ímpio, também muito perverso, muito violento. Deus disse: Jonas, vá a Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. E no verso 3 diz assim: Jonas se levantou, mas não foi para ir para Nínive. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Nínive, em relação a Jonas, ficava a leste. Jonas decidiu ir para Tarsis, que ficava a oeste, exatamente a direção oposta. E o texto diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Eu lhe pergunto, é possível fugir da presença de Deus? Um dos salmos que eu acho assim mais bonitos da Bíblia é o Salmo 139. Eu vou até deixar minha Bíblia marcada aqui em Jonas, e vou ler só uns versinhos aqui do Salmo 139 para você. A pergunta é essa: será que é possível fugir da presença do Senhor? Salmo 139, versos 7 a 12. Olha só o que está escrito: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. É possível fugir da presença do Senhor? Não. Porque Deus, além de onipotente, ter todo o poder, além de ser onisciente, saber todas as coisas, Deus também é onipresente. O nosso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses 3 atributos, onisciência, onipotência e onipresença, são atributos exclusivos da divindade. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Bom, mas voltando aqui a Jonas, quando o texto diz que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, a ideia é mais no sentido assim de que ele resolveu ignorar a missão. Ele resolveu desertar. Ele resolveu abandonar, diria assim, o posto do dever. Porque na cabeça de Jonas, pregar em Nínive, isso era uma missão impossível. Jonas caiu fora. Pernas para que te quero. Jonas resolveu fugir.
E olha que o verso 3 diz assim: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu a Jope. Eu me lembro, há muitos anos, eu era ainda, acho que adolescente, uma vez ouvi um pastor pregando sobre o livro de Jonas, e ele falou algo que eu nunca mais esqueci, talvez você já tenha ouvido isso também, que quando o homem decide fugir de Deus, ele começa a descer. E olha que interessante aqui, Jonas resolveu fugir para Tarsis, então, nesse propósito, ele desceu a Jope. E aí, quando chega a Jope, ele embarca no navio, ou seja, desceu até a cidade de Jope, depois desceu para dentro de um navio, embarcou no navio. E aqui na sequência diz que, estando no navio, ele desceu ao porão do navio e se deitou lá no piso, né, no chão do navio. E aí a gente conhece a história. Veio uma tremenda tempestade, o navio era jogado de um lado para o outro e encontraram Jonas dormindo no porão e, no final das contas, decidiram jogar Jonas no mar, porque o próprio Jonas diz: olha, tudo que está acontecendo é por minha causa, porque eu estou fugindo do meu Deus. E Jonas foi jogado no mar, desceu para o mar, e, estando no mar, Jonas foi parar no ventre de um peixe. Desce a Jope, desce ao navio, desce ao porão do navio, acaba descendo para o mar, para o fundo do mar, e no mar ele acaba descendo, indo para o ventre de um peixe. Então, o pastor na época dizia assim: sempre que o homem resolve fugir de Deus, ele está descendo. E eu creio nisso, pensando agora no sentido assim espiritual, não só no sentido literal, como é o caso aqui de Jonas. Quando a gente decide fugir de Deus, a gente não evolui, a gente involui, a gente não progride, a gente regride. Mesmo que tenhamos algum sucesso em diferentes áreas de nossa vida, sem Deus, sucesso é fracasso. Eu costumo dizer que quem tem Deus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem Deus não tem nada, mesmo tendo tudo. Lembrem-se disso, irmãos, sucesso sem Deus é fracasso. Quem pensa que sabe tudo, mas não conhece a Deus, na verdade não sabe nada. Sempre que o homem decide fugir de Deus, ele desce. E, aliás, vocês sabem que antes do pecado, pensando aqui em Adão e Eva no Éden, antes do pecado, o ser humano fugia para Deus. Adão e Eva, eles tinham prazer em estar na presença do Senhor. Mas depois do pecado, o homem passou a fugir de Deus. E desde que o homem decidiu a fugir de Deus, ele está descendo, ele está afundando, ele está se perdendo e não subindo, e não crescendo. Isso é para a gente refletir, não é? Mas olha, a história não para aqui, não. Vamos já para o capítulo 2, então. Jonas cai no mar e está no ventre do peixe. Agora, no capítulo 2, eu disse que nesse capítulo, Jonas está correndo para Deus. E olha só o que está escrito, a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor. Que coisa tremenda, hein? Olha aqui o verso 7, como é lindo. Jonas diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Imagine a situação. Jonas está no ventre do peixe, no estômago do peixe, assustado, confuso, desorientado,
Certamente o estômago dele estava dando assim voltas de enjoo por conta dos movimentos do peixe. Jonas está num lugar apertado, em escuridão, provavelmente o corpo dele envolvido por algas, né, enrolado por algas. O cheiro ali naquele ambiente também não devia ser nada agradável. Jonas, nessa condição, ao ser jogado no mar e ter ido parar na barriga do peixe, ele percebe que miraculosamente ainda está vivo, apesar de meio atordoado, confuso. Mas em algum momento, quando ele consegue colocar um pouquinho o juízo no lugar, ele diz essas palavras aqui tão lindas, né? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E mais que isso, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Tremendo, hein? Isso aqui até lembra a história do filho pródigo, lá de Lucas, capítulo 15, quando estava lá no meio dos porcos, passando fome, e ele se lembra do pai, ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, o que eu acho extraordinário aqui é que Deus ele não coloca obstáculos ao nosso retorno, muito pelo contrário. Lembra que Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jonas está fugindo de Deus, está lá no ventre de um peixe, mas quando ele se lembra de Deus e ora ao Senhor, o Senhor ouve sua oração. Em nome de Jesus, eu digo para você, quando você ora com sinceridade, não importa quem você é, o que você tenha feito, o que você esteja vivendo, quando você ora com sinceridade, seja onde for, em que lugar você estiver, em que posição você estiver, em que momento da sua vida você estiver, quando você ora com sinceridade, Deus ouve a sua oração. E creia, Deus atende a oração sincera. É verdade que Deus atende de diferentes maneiras, e às vezes não é como a gente quer e a gente pede, mas Deus sempre atende dentro daquilo que é o melhor para nós, porque Ele sabe o que é melhor. Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. E olha o verso 10. E o Senhor falou ao peixe, esse vomitou Jonas na terra. E você me dirá assim: pastor, como é que Deus falou ao peixe? Eu não sei. Eu não conheço a língua dos peixes. Mas eu sei que Deus se comunicou com o peixe. Tanto é que o peixe entendeu. Isso é algo inexplicável para mim, mas eu tenho que me lembrar que você e eu, nós temos que nos lembrar que nós estamos pensando em Deus, o nosso Criador, e o Criador também dos peixes, e de todos os peixes, de todos os seres vivos e de todo o universo. De alguma maneira, Deus se comunicou com o peixe, e o texto diz assim, que este vomitou Jonas na terra. Agora vamos para o capítulo 3. Jonas agora está correndo com Deus. Quer ver só? Olha aqui. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. O capítulo 3 começa do mesmo jeito que o capítulo 1. Deus dando uma ordem para Jonas. Jonas, levante-se e vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Irmãos, tem uma lição muito boa aqui, sabe qual é? A graça de Deus não anula a necessidade da nossa obediência a Deus. Você compreende? O fato de Deus estender a nós sua graça não tira a nossa responsabilidade de nós sermos obedientes ao Senhor. Jonas, Deus manda o peixe vomitar Jonas em terra, e Jonas sai de lá. Eu imagino
Como é que deve ter saído, né? Aí depois que Jonas talvez toma um banho, se refaz, põe a cabeça no lugar, o enjoo ali do estômago passa, aí Jonas ouve o Senhor dizendo assim: ei, ó, vai lá para Nínive. Eu não desisti do plano original. Vá a Nínive, Jonas, e pregue contra aquele povo. E aí, o que foi que Jonas fez? Obedeceu. No capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus. No capítulo 2, Jonas está fugindo para Deus. Agora aqui, Jonas está correndo com Deus. Compreende? Ele aceita a missão e ele vai e prega. Verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade em caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E eu imagino que Jonas pregou com muito poder, com muito entusiasmo, porque ele havia acabado de experimentar um livramento de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus que o livrou da morte. Então, Jonas começa o seu evangelismo em Nínive, com poder, com autoridade, com sabedoria, e acontece algo inimaginável. O resultado é totalmente surpreendente. Olha só o verso 5. Os ninivitas creram em Deus e promoveram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Aquele povo cruel, violento, ímpio, diante da pregação poderosa de Jonas, eles se sentem tocados, os corações são tocados. E há uma experiência de conversão em massa na cidade de Nínive. Como eu disse, é algo inimaginável, impensável, tremendo, hein? Glória a Deus por isso. Se você ler aqui, você vai ver que até o rei da cidade, ele estabeleceu um decreto que todas as pessoas deviam jejuar a Deus. Ninguém devia se alimentar. E ele disse assim, até os animais. Até os animais tinham que jejuar também. E colocar a roupa de pano de saco, né? Uma roupa simples, que era uma demonstração assim de angústia, de tristeza, de necessidade. E, olha, eu vou até ler aqui o verso 8, diz assim: todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei dizendo, gente, nós temos que nos converter, nós temos que buscar a Deus. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. O povo se arrependeu, o povo se converteu. E olha agora o verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Diante da conversão em massa do povo, Deus desistiu de cumprir aquele juízo sobre os ninivitas. Foi Deus que mudou? Não, na verdade o povo é que mudou. As circunstâncias mudaram. Não foi Deus que se arrependeu. Os ninivitas é que se arrependeram e mudaram de atitude diante do Senhor e clamaram pelo perdão de Deus. Agora, como Deus vai negar perdão a quem busca com sinceridade? Lá em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, o Senhor diz assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva. Claro, Deus não tem prazer na morte do ímpio, até porque o ímpio morre perdido. O desejo de Deus é que o ímpio se converta, para que ele viva. E mesmo que depois morra, mas se converteu, vai ressuscitar e vai ter vida eterna. O prazer de Deus é nos perdoar e não nos condenar, irmãos, é nos salvar. Foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Então, quando as pessoas se convertem, Deus decide não mais mandar o juízo sobre elas. E olha que coisa tremenda.
Que evangelismo fantástico, que resultado maravilhoso. Eu fico imaginando que, se eu estivesse no lugar de Jonas, a alegria que eu deveria sentir por ver tanta gente se convertendo com sua pregação. Mas olha, se a parte de Jonas sobreviver no ventre de um peixe parece estranha, isso aqui agora me parece mais estranho ainda, o que vem no capítulo 4. Olha só, capítulo 4, verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, porque Deus perdoou as pessoas, porque Deus não mandou o juízo para destruir os ninivitas. Jonas ficou aborrecido, Jonas ficou com raiva. Ora, que profeta é esse? Que pregador é esse? Que pastor é esse que prega? As pessoas se convertem e ele acha ruim. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço-te que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ô, ser humano complicado. Eu tinha um professor que gostava de dizer que o ser humano é um feixe de contradições. Como nós somos incoerentes, complicados, difíceis. Jonas ficou aborrecido porque Deus não castigou o povo. Porque apesar de Jonas ter apresentado Deus para o povo, Jonas considerava aquele povo indigno da graça de Deus. Mas, irmãos, ninguém é indigno da graça de Deus. Na verdade, nenhum de nós é digno da graça do Senhor, você compreende? Mas a graça de Deus é estendida a todos, por isso ninguém é indigno dessa graça, não por nós, mas por Deus, porque sua graça é grandiosa. Jonas estava no seu coração julgando aquele povo. É verdade que eles eram ímpios, mas eles se converteram. E ninguém está fora do alcance da graça de Deus quando sua conversão é sincera, quando o seu arrependimento é verdadeiro. Quando Jonas diz aqui, olha, que Senhor, eu sabia, por isso que eu resolvi fugir, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Mentira! Ele resolveu fugir porque ele ficou com medo da missão, porque ele sabia que os ninivitas eram duros de coração e eram cruéis. Ele ficou com medo de se expor em Nínive. Por isso que ele resolveu fugir. Agora, é verdade quando ele diz que Deus é um Deus de misericórdia. A teologia de Jonas em relação a Deus está certa. O problema é que Jonas, como um ser humano pecador como você e eu, Jonas está julgando as pessoas e considerando as pessoas indignas da graça e da misericórdia do Senhor. Eu diria para você que o problema de Jonas é que ele teve sucesso. E o sucesso de Jonas subiu para a cabeça. Jonas, quando fica chateado porque Deus perdoou as pessoas, na verdade, ele está pensando muito em sua reputação como profeta. Ele pensou certamente assim, olha, vão dizer que eu sou um falso profeta, porque eu falei que a cidade seria destruída e não vai ser mais, vão dizer que eu sou um falso profeta. Jonas estava preocupado com sua imagem diante das pessoas, com sua reputação. O sucesso subiu para a cabeça, ele estava pensando em si e não nos outros, com a visão tremendamente egoísta. Sucesso sem Deus é fracasso. Que pena, não é? Que Jonas reagiu dessa maneira. E aí, olha só, verso 4, e o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Olha a misericórdia, a ternura e a paciência de Deus. O objetivo de Deus é levar Jonas a refletir. Jonas, espera aí, você acha que está certo você ficar aborrecido porque eu resolvi não destruir o povo, perdoá-lo uma vez que eles se arrependeram? Jonas, é razoável essa sua raiva, essa sua ira? E aí Jonas não responde a princípio, e a Bíblia diz que ele vai e se assenta assim num lugar onde ele pode avistar a cidade, ele faz um abrigo para si, fica observando para ver o que vai acontecer. Aí Deus faz com que uma planta, miraculosamente, uma planta grande, cresça rápido e faça uma sombra gostosa para Jonas.
Aí Jonas fica contente com aquela sombra boa. Só que no dia seguinte, Deus manda um verme para destruir a planta, para secar a planta. E aí Jonas, que estava numa sombra gostosa, quando a planta morre, o sol seca a cabeça de Jonas, queima a cabeça de Jonas. E ele fica irado, fica nervoso. E aí diz assim, olha, então, no verso 8, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. E aí, outra vez, Deus pergunta a Jonas, você acha que é razoável a sua ira por causa da planta? E Jonas responde, é tão razoável que até quero morrer. Jonas estava como uma criança mimada, amuada, fazendo pirraça. Oh, nós seres humanos somos tão imaturos muitas vezes, não é? E aí a Bíblia diz assim, Deus pergunta, né? Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas diz, é tão razoável que eu quero morrer. E agora eu quero terminar, irmãos, com esses dois últimos versos aqui, que são os dois últimos do livro. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe causou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Jonas, você está aborrecido porque a planta que lhe fazia sombra morreu, secou. Pois você não acha que eu deveria me preocupar muito mais? Aliás, você deveria se preocupar muito mais com o povo de Nínive. Mais de 120.000 pessoas, Jonas, gente simples, ignorante, que não tem o conhecimento que você tem. Mas quando receberam a sua mensagem, eles se converteram, se arrependeram. Se você está preocupado com a planta que morreu, quanto mais eu devo me preocupar com essas 120.000 pessoas tão simples? Será que é razoável essa sua ira? E vocês notam que o livro termina com a pergunta e sem a resposta. Afinal, Jonas compreendeu a mensagem de Deus, Jonas se convenceu de que Deus estava certo e ele errado, Jonas parou com sua rebeldia de menino pirracento, amuado. Jonas se convenceu do que era certo ou continuou na sua rebeldia? A resposta não está aqui. E eu entendo que foi a propósito que o livro terminou dessa maneira, com a interrogação. Porque o objetivo é fazer com que nós pensemos em nós, com base na história de Jonas. A pergunta é, você compreendeu a mensagem? Então, vamos lá. Primeiro, você compreendeu que Deus tem uma missão para você e que você não deve fugir dessa missão, que é um privilégio para você cumprir a missão divina. E mesmo que a missão divina lhe pareça impossível de ser realizada, no poder de Deus é possível. Você está cumprindo a missão ou você está fugindo da missão? Segundo, se você tem negligenciado a missão, tem fugido da missão, você compreende que você pode se voltar para Deus com sinceridade, abrir seu coração a Ele, orar a Deus, se entregar, clamar pelo perdão dEle. E você compreende que Deus tem prazer em perdoar você. Deus tem misericórdia e graça para todos quantos queiram. Por pior que a gente tenha feito, os maiores erros que tenhamos cometido, se o homem se volta com sinceridade a Deus, recebe de Deus perdão. Você compreende isso? Compreende que aquele que foge de Deus pode voltar para Deus, se quiser, e Deus vai recebê-lo. Terceiro, você compreende que Deus pode usar você de novo, como talvez até já usou no passado, ou mesmo que Deus nunca tenha usado você, porque você não deu oportunidade para Ele,
Mas você compreende que se você se voltar para Deus, Deus pode usar você e fazer uma linda obra por meio de você, por seu intermédio. Oh, glória a Deus por isso. E o quarto ponto, você compreende que mesmo sendo usado por Deus e tendo muito sucesso, você continua um ser humano. E como ser humano, você e eu precisamos sempre pedir a Deus que nos dê sabedoria para o sucesso não subir para a nossa cabeça e não nos tornarmos pessoas egoístas, pensando só na gente, não nos outros e não em Deus. A pergunta seria assim: você tem compreendido que a graça de Deus está estendida a todos e você se alegra quando os pecadores se arrependem, quando Deus os perdoa? Você tem visto as pessoas com os olhos de Deus, de compaixão, de amor, de graça e bondade? Ou você está olhando as pessoas com olhos egoístas, com julgamentos, condenação, como nós temos olhado e visto as pessoas? Que Deus nos abençoe. A história de Jonas, ela é muito rica e tem assim muitos pontos para a gente refletir e meditar. Irmãos, em vez de fugirmos de Deus, vamos fugir para Deus. Vamos seguir com Deus e que Deus, por nosso intermédio, realize sua obra para abençoar outras pessoas. E que nós nos alegremos ao vermos Deus agindo e perdoando os pecadores como perdoou a nós. Deus abençoe todos vocês. Pastor Álvaro, posso fazer oração já? Pode, pastor. Pode fazer, por favor. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses minutos preciosos compartilhando tua palavra. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, a tua bênção sobre o pastor Álvaro e sobre todos os líderes e membros, Senhor, da igreja de Vila Formosa, do distrito de Vila Formosa e outros irmãos queridos de outros lugares diferentes que estão nos acompanhando agora. E talvez, Senhor, se há pessoas que não são ainda membros batizados da nossa igreja, são nossos amigos queridos que estão estudando tua palavra e te buscando com sinceridade, ó Deus. Para todos esses eu peço, mesmo sem merecer, abençoa-os, Pai, para que tua palavra seja luz nos caminhos de todos eles. E cada dia mais, Senhor, nós possamos compreender tua palavra e amá-la, e segui-la e obedecê-la. Que o nosso coração seja convertido ao Senhor, para que assim nós vivamos em tua presença, não fugindo da tua presença, mas fugindo para a tua presença, para estar na companhia do Senhor. E que tu nos uses para cumprirmos a missão que nos confiaste. E que nós nos alegremos pela certeza de que a tua graça se estende a todos. Converte a ti, Senhor, o nosso coração. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém.